Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje eu queria falar com vocês a respeito de alguns temas diferentes, mas primeiramente eu quero focar no BRICS, porque o BRICS nos interessa diretamente. O Brasil é um dos líderes deste bloco, que está colocando em xeque a hegemonia do chamado Ocidente, que é composto majoritariamente por Europa, Estados Unidos e outros países alinhados, mais os de colonização inglesa. E o bloco do BRICS se reunirá agora na África do Sul, dia 22, por coincidência, o número igual de países que oficializaram o pedido para entrar no BRICS. E é muito diferente quando um país oficializa do que quando um líder do país fala que pretende ingressar no bloco, porque quando ele fala, talvez ele está querendo despertar uma espécie de ciúmes, entre aspas, da concorrência ocidental, quer dizer, para ganhar algum tipo de barganha, algum tipo de vantagem, ele diz, olha, eu estou flertando lá com o BRICS, mas quando você oficializa é diferente, porque a intenção realmente está se materializando. E esse grupo, então, agora atualmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, foi abordado por mais 22 países interessados em fazer parte desse bloco. Em Joanesburgo, África do Sul, o mandatário brasileiro participará entre os dias 22 e 24 de agosto dessa 10ª cúpula do BRICS. De lá segue para Angola, nos dias 25 e 26. Na sequência visitará São Tomé e Príncipe, etc, etc. Países de língua portuguesa. Então, de acordo com o embaixador Saboy, a reunião de cúpula do BRICS contará com a participação de 40 chefes de governo do Estado dos continentes africano, asiático, além da América Latina e Oriente Médio. Porque, para quem não sabe, o Brasil não é considerado América Latina segundo a legislação norte-americana. Inclusive, os imigrantes brasileiros lá, talvez nem os imigrantes não saibam, eles se autoclassificam em entrevistas como latinos, mas os brasileiros lá, conforme a lei, deveriam se classificar conforme aquilo que eles identificam como sendo sua raça, seria negro, branco ou indígena, segundo a lei deles lá. Só uma curiosidade também que não tem nada a ver com a matéria aqui. Enfim, vários países estão querendo ingressar no BRICS. Isso coloca uma pulga atrás da orelha do Ocidente. Embora não sejam países fortes, tem inclusive países aí bem pobres e muitos deles sancionados pelos Estados Unidos, isso vai, de uma certa maneira, criando uma expectativa do que pode vir aí pela frente. Inclusive tem essa matéria aqui da Deutsche Welle, que é um canal aí oficial na Alemanha, um dos maiores, que fala por que a Arábia Saudita e outros estão disputando a adesão. A Arábia Saudita é um país muito forte, fornecedor de petróleo, que está sendo deixado de lado pelos Estados Unidos nos últimos anos. E a matéria do Pandey aqui diz que alguns veem o clube de 5 membros como um contrapeso aos fóruns e instituições tradicionais liderados pelo Ocidente. Mas o que exatamente é o BRICS e por que isso importa? Não sei se vocês estão sabendo, nós agora vamos passar a importar energia elétrica da Venezuela e estamos, pelo que eu me lembro, pode ser que me falhe a memória, mas me parece que sim, que nós agora ultrapassamos a quantidade de petróleo que importamos da Rússia daquilo que importávamos dos Estados Unidos. Nós importávamos mais petróleo norte-americano do que Rússia. Agora isso se inverteu. Então, como vocês sabem, o grupo vai se reunir dia 22 de agosto e agora pretendem adicionar novos membros. Como surgiu o BRICS? Todo mundo já sabe. E por que isso importa? Isso aqui importa também para nós falarmos aqui. Os membros do BRICS representam mais de 42% da população mundial, sem os novos membros, e representam quase 1/4 do PIB global e 18% do comércio global. É o que mostra uma certa pobreza também, porque se tem 42% da população e só 1/4 ou quase 1/4 do PIB, é porque está bem abaixo daqueles que não representam tanto assim a população. E lembrando que tem China e Índia aí que só eles já praticamente fazem toda essa estatística. O agrupamento é saudado por alguns como um contrapeso aos fóruns econômicos e políticos ocidentais e instituições como o G7 e o Banco Mundial. Eles acreditam que o bloco poderia usar sua influência política e econômica para promover reformas muito necessárias em entidades como o Banco Mundial, o FMI
e para representar as realidades de um mundo mais multipolar. Essa é a palavra-chave da matéria aqui. O que eles conseguiram até agora? Eles têm lutado para fazer jus ao seu potencial de oferecer uma alternativa ao sistema financeiro e político tradicional. Entre suas realizações notáveis está a criação do novo Banco de Desenvolvimento, ou Banco do BRICS, que tem 50 bilhões de dólares. Não é muito dinheiro, mas já é uma quantia razoável e está sendo administrada pela ex-mandatária brasileira Dilma, né? Sem comentários. O banco, que inclui membros do BRICS, bem como Bangladesh, Egito e Emirados Árabes Unidos, que são acionistas do banco, né, até agora aprovou mais de 30 bilhões de dólares em empréstimo desde sua criação. E aí é que está, para onde que está indo o dinheiro que o Brasil aportou? Será que ele volta para o Brasil para fazer financiamentos no Brasil ou está financiando outros países ao redor do mundo, muitas das vezes aí países que de repente nem tem mais condições de pagar de volta? Como é que está sendo usado esse dinheiro? Não sei, sinceramente não fiz o estudo, estou apenas questionando. De repente alguns de vocês já estudaram a matéria nesse quesito aí, sabem colocar nos comentários. Os BRICS também criaram um acordo de reserva de contingência de 100 bilhões de dólares, uma facilidade de fluidez em moeda estrangeira que os membros podem aproveitar durante turbulências financeiras globais. É pouco dinheiro, mas pode eventualmente ajudar um ou outro. Eu acho que isso aí não resolve, né? Porque uma turbulência global, quando nós vemos trilhões de dólares em dívidas no mundo afora, né, somando os vários países, só os Estados Unidos com quase 33, 100 bilhões é igual você pingar água em cima de uma chapa de fogão quente, né? Então ele some imediatamente, mas melhor do que nada, né? Disse que o bloco está pressionando pela criação de uma moeda comum e uma tentativa de desafiar o domínio do dólar, que nós já comentamos aqui. O sucesso limitado do grupo pode ser explicado pelos interesses muitas vezes divergentes e concorrentes de seus membros, especialmente China e Índia, que compartilham a fronteira disputada e viram os laços se deteriorarem nos últimos anos. Um não quer ver o outro maior do que a si mesmo, né, porque eles disputam algumas situações, então há interesses conflitantes. E é muito diferente do que você pegar países como a Europa, que são muito dependentes ainda dos Estados Unidos e que acabam muitas vezes atrelando a decisão deles à decisão norte-americana, porque dependem muitas das vezes do próprio país decisor, os Estados Unidos. Então acaba que é um corpo com uma cabeça só. É diferente do que um corpo com muitas cabeças, né? Onde cada um quer defender o seu interesse, acaba mais difícil de se entender, né? Um quer ir para a direita, outro para a esquerda, outro para frente, outro para trás, e aí as decisões acabam sendo realmente conflitantes. O comércio e investimentos têm acontecido. O comércio é normal, né? O país aqui, o Brasil, comercializa com todo mundo, que é possível, mas com certeza eles têm aumentado o comércio entre si, né? Veja só. O comércio entre China, Brasil, África do Sul, como é que está se desenvolvendo? A China mesmo, né, não tem comparação, né? Quantidade aqui de trilhões de dólares comercializados. Aí nós vemos aqui o Brasil bem aqui abaixo, e o Brasil muito dependente da agricultura, basicamente só agricultura, e a agricultura ainda sendo muitas vezes perseguida aí pela agenda do Greenman, né? Enfim, aí eles perguntam por que outros países estão interessados em ingressar no BRICS, como Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Indonésia, Egito e Etiópia. A China pressionou pela expansão do BRICS para aumentar sua influência política em meio à crescente rivalidade com os Estados Unidos. Para a Rússia, trata-se de buscar novos aliados, em um momento em que está sujeita a sanções ocidentais. Brasil e Índia há muito se opõem à rápida expansão do bloco, com Nova Delhi preocupada com crescentes influências chinesas no grupo como resultado. Porque daí acaba que o Brasil vai ficar só mais um boneco como em qualquer outra instituição, dependendo aí do crescimento dos seus outros membros. Enquanto o BRICS tem lutado para atingir seu potencial econômico, ele se projeta como uma alternativa geopolítica a uma ordem mundial liderada pelos Estados Unidos, posicionando-se como representante do Sul global. Os novos membros estão ansiosos para capitalizar a influência econômica dos BRICS. Aí muitos ficam contentes, acham que é o caminho mesmo, só que nós temos de nos lembrar que nós estamos aí realmente no meio de uma disputa que chega a ser uma G quente através de proxies entre Estados Unidos e Rússia,
e uma guerra comercial muito escancarada entre China e Estados Unidos. E as coisas podem até piorar, né? Talvez para a China seria mais interessante ela tentar buscar outros mercados, talvez por isso que ela está tentando expandir tanto. E aí nós vemos consequências disso acontecendo aqui na nossa vizinhança. Nicarágua já está famosa aí por conta das perseguições religiosas que têm acontecido lá, né? E, por exemplo, aqui é um vídeo, uma matéria lá de junho de 2022, tropas russas na Nicarágua. Seria uma resposta às intervenções dos Estados Unidos? Nicarágua dá luz verde para a presença de tropas russas em seu território e decisão desagrada dos Estados Unidos. Então, os países começam a confrontar os Estados Unidos, e aí sendo apoiados por Rússia, que está lá com problemas causados também pelos Estados Unidos lá na Polônia, na Ucrânia, né? Então, mas isso é só lá do outro lado do mundo, lá não tem nada a ver conosco, a Ucrânia. Tem tanto a ver que isso aqui está repercutindo aqui na nossa vizinhança, Nicarágua. E repercute de outras maneiras. A Rússia fecha acordo nuke com Nicarágua. Você já pensou esse cidadão aqui com equipamentos nuke aqui na nossa vizinhança? Se ele já faz o que faz com os cidadãos do país dele, conterrâneos dele, gente, né, da mesma origem que ele, imagine se ele tiver um equipamento desses aí, ele puder apontar para nós. Isso é preocupante. Putin faz chantagem nuke no quintal da América e provoca os Estados Unidos. É lógico que o objetivo deles é os Estados Unidos. Mas e quando a questão com os Estados Unidos estiver resolvida? E aí? Nós temos um vizinho com um equipamento desse. É bom para nós? Eu não vejo como algo bom. Ainda mais um cidadão como o atual presidente da Nicarágua, né? Então Putin faz chantagem nuke no quintal da América e provoca os Estados Unidos, celebrando o pacto com o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, ato que lembra a crise dos equipamentos soviéticos em Cuba, né? Isso aqui foi uma matéria de março desse ano. E por último, isso aqui, a Nicarágua avalia a adoção do sistema de pagamento russo MIR para fugir das sanções. Lógico que daí ele começa a querer apontar equipamentos lá para os Estados Unidos, começam as sanções. Aliás, ele já vem sendo sancionado desde antes, né? Isso aqui é uma matéria de agora, do mês 7, finalzinho do mês. Especialistas apontam que, apesar da movimentação, a alta dependência do dólar pode frustrar os planos do regime. Então, eles estão tentando se livrar aí da dependência do dólar, da dependência do sistema financeiro, etc., para daqui a pouco confrontar os Estados Unidos. O ministro da Fazenda do regime de Daniel Ortega, Ivan Acosta Montalbán, revelou que o governo da Nicarágua está avaliando a adoção do sistema de pagamento russo, criado pela Rússia para escapar das sanções internacionais impostas pelo Ocidente, como é feito em Cuba e na Venezuela, para neutralizar e derrotar as agressões financeiras dos Estados Unidos. Comentou em entrevista a um meio de propaganda de Moscou. Aqui a gente já vê que é um site mais voltado para essa vertente de apoio à esquerda, uma esquerda que já não é... Na verdade, existem já duas esquerdas bem díspares no mundo, né? E o Brasil, aqui, a esquerda brasileira, está com o pé em cada canoa dessas. Existe essa esquerda liberal, globalista, ao estilo democrata norte-americano, e essa esquerda russo-chinesa. Talvez nós podíamos dizer que existe pelo menos três, né? Mas os russos chineses agora estão mais alinhados, digamos assim, né? Então ele diz, o povo tem direito de buscar e usar as melhores ferramentas para o bom funcionamento social, econômico e político do país. As sanções, a coerção são ilegítimas, são ilegais, são injustas, disse Acosta Montalbán, no mesmo tom em que normalmente o casal presidencial da Nicarágua se queixa das sanções que vem sofrendo desde 2018. E é isso aí, pessoal, a coisa está se encaminhando para isso. O Brasil está envolvido nesse meio, né, por conta do BRICS. Agora, dia 22, vai acontecer a reunião lá em Joanesburgo, na África do Sul, a partir do dia 22, no caso até dia 24. Nos interessa muito acompanhar o que está acontecendo lá naquele dia, nos dias lá, e se for possível, na medida do possível, nós vamos trazendo aqui as atualizações para vocês, tá bom? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.